Religiosos partem sem deixar saudades, né? A vida, eu costumo sempre dizer isso quando eu estou dando palestra, é a possibilidade do agir humano, da ação humana. Cessou o nosso agir, acabou a vida. Entendeu? Então o que nós estamos fazendo neste momento? Estamos aqui transmitindo palavras de vida, palavras boas, ensinamentos, né? Música. E nesse livro aqui, eu destaco alguns personagens bíblicos que estão aqui neste livro para o nosso ensino. Como, por exemplo, Caim. Porque religiosos, ele é um pouco forte o livro, eu considero isso. Porque religiosos partem sem deixar saudade? Porque eles podem ser malignos como Caim. Se um religioso não vigiar e não cumprir, um religioso cristão, né? Isso aqui é concernente ao povo de Deus. Porque muitas heresias saíram da ortodoxia. A ortodoxia é o ensino correto, né? Se ele não vigiar, ele pode ser maligno como Caim. Caim conhecia Deus e matou seu irmão. Porque podem ser invejosos como os irmãos de José. A Bíblia não escondeu isso, mostrando que ela é um livro imparcial. Porque podem ser cobiçosos como Acã. Por causa de Acã, 36 pessoas morreram e ele perturbou o arraial de Deus. Porque podem ser desprezíveis como Penina. Ana subia a Siloé para adorar o Senhor, onde o templo ficou por 300 anos. E ali no templo, né, diz a palavra que Penina irritava a Ana excessivamente. Era algo intenso. Porque podem ser loucos como Nabal, porque podem ser estraga-prazer como Mical. Estraga-prazer. Davi estava vindo trazendo água para Jerusalém com o coração cheio de júbilo. E Mical chamou Davi de vadio. Estava dizendo que ele estava querendo se mostrar para as mulheres de Israel e não era nada disso. Porque podem ser falsos profetas como Ananias, porque podem ser como Jeorão, que a Bíblia diz que matou seus irmãos, todos os filhos do rei Josafá. Porque podem ser como o irmão do pródigo, achando que o irmão não era digno de uma segunda chance. Ele se aborreceu porque seu pai fez uma festa por um filho que estava morto e reviveu. Porque podem ser traidores como Judas. Para pensar. Judas foi escolhido para ser apóstolo, para ser discípulo de Jesus, andou com Jesus, acordava com Jesus, dormia com Jesus, andava com Jesus para cima e para baixo. Jesus confiou a Judas a tesouraria do grupo. Era ele que carregava o dinheiro. Olha a confiança que foi depositado. E ele traiu o filho do homem com um beijo, né? Porque podem ser como Simão, acreditando que as coisas de Deus podem ser compradas. Porque podem ser como os governadores Félix, Festo e o rei Agripa, que deixaram escapar tão grande salvação. Porque podem ser como os hipócritas escribas, fariseus, saduceus, herodianos e os sumos sacerdotes Caifás e Anás. Por que religiosos partem sem deixar saudade, Lília? Porque não amam a Deus, sumo bem para onde todos devem afluir. Então, nós não podemos negar essa realidade no reino de Deus, porque a Bíblia diz que um será deixado e outro será levado, né? A Bíblia diz que Jesus vai tirar o joio do meio do trigo, ou o trigo do meio do joio, para sermos precisamente. Então são fatos, são realidades que eu escrevi aqui, são 164 páginas, de que o leitor olha o quadro atual das nossas comunidades cristãs, né, com seus 43 milhões, 44 milhões de evangélicos no Brasil, e vê que alguns fenômenos do que ocorreram na vida, nas escrituras, como esses personagens reais, acontece em nossas comunidades, tristemente, isso acontece. Nossa, Lígia, que livro é esse, hein?
É uma mensagem forte. Fortíssimo. Que ajuda o leitor a não fazer essas coisas. A gente olhar essas coisas, porque tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Sim. A nossa passagem aqui, a nossa transitoriedade aqui, ela tem que ser marcada pela nossa presença por coisas boas, positivas, que nós vamos fazer, que vamos deixar de impressão na vida dos outros. Quando falarem do nome Lília, Lília, aquela abençoada na rádio que dizia que Jesus... o André... É verdade, gente. A gente tem que passar por aqui, se Jesus não vier na nossa geração, deixarmos saudade. Gente, meu Deus, até sem palavras aqui, André. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e eu me deparei com aquela passagem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fiquei meditando. Todas as coisas, não são algumas coisas. Todas as coisas. Forte, né? Eu comigo mesmo. Então, até o mal coopera para o bem. Verdade. Com certeza. É difícil a gente aceitar isso, mas é a realidade. Até o mal coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Assim, Deus, assim, tanta gente fazendo o mal, mas eu sei que no final esse mal vai se reverter em bem. Porque quando o Senhor decreta, até o inimigo tem que nos servir. Nossa. É verdade. Verdade. Porque quando o Senhor ordena, quando o Senhor decreta, eu não, o Senhor, porque eu não tenho poder de decretar nada, de determinar nada, não tenho esse poder. Esse poder é Deus. Mas tem pessoas Jesus. que falam que tem que determinar. Isso é errado? Não, É uma questão pessoal minha. Você tem que determinar. Determina que você vai ser curado. Isso é certo? Eu digo uma coisa. É polêmico, sim. É polêmico. Mas assim, André, eu prefiro declarar. Declarar, mas determinar não. Eu prefiro declarar. Concordo com o André. Porque quando você fala determina, eu entendo que você quer dar ordem. Que você quer exercer uma soberania sobre alguns eventos que... E que você não tem. Que nós não temos controle. Não é? É verdade. Então, tem pessoas assim, eu conheço pessoas assim que falam, não, você tem que determinar. Determina em nome de Jesus que você vai ficar curado. Mas você não tem que determinar nada, né? Olha, eu creio, a Bíblia é a palavra de Deus, a completa palavra. Nós cremos nessa palavra, essa palavra é poderosa, né? Você imagine só, no período interbíblico, né? Aquele período de Malaquias até Mateus, ali um espaço de tempo de 400 anos, teve um rei chamado Antíoco Epifânio. Sim. Esse rei, ele decretou em Jerusalém que quem tivesse com a Bíblia, com pergaminho naquela época, né, fosse assassinado. Ele mandou colocar fogo. Você vê o quanto os homens tentaram destruir esta palavra. Sim. Isso aqui é uma palavra milenar. Isso aqui é uma palavra que atravessou milênios, atravessou séculos. Esta é a palavra de Deus que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Esta palavra nos dá vida, esta palavra nos orienta, ela é o guia. E quando nós absorvemos a palavra, nós incorporamos a palavra, nós ficamos mais sábios. Sim. Inteligência, todos nós nascemos com inteligência. Sabedoria é algo que vem de cima, é algo que que nos é proporcionado através dos livros, da leitura, ou que outras pessoas nos proporcionam. A Bíblia Sagrada é uma fonte genuína de sabedoria por causa dos preceitos. Então ela te ajuda nas circunstâncias privadas da sua vida. Sim. Por exemplo, eu fui vendedor de carro zero durante algum tempo. Quando o cliente chegava nervoso, eu aplicava o princípio que está aí na Bíblia, que a palavra branda aplaca a ira
Mas a dura suscita o furor. Sim. Então, quando o cliente chegava muito nervoso ou discutindo comigo, eu mantinha o timbre de voz calmo. Calma, Senhor. Seu carro vai sair hoje. Eu vou resolver seu problema. Vamos tomar um café. Seu fulano, vai dar tudo certo. E o cliente... Isso é o princípio bíblico. E eu apliquei o princípio bíblico. Alguém me passou um zap essa semana dizendo que a vizinha está falando mal dela, está falando muito mal dela, e é cristã. Eu falei, minha irmã, a Bíblia diz para orar para aquele... aquele que vos maldizem, diz a Bíblia, para você orar por eles. Começa a orar pela sua vizinha que tudo vai mudar. Isso é um princípio bíblico. Então, a Bíblia está aqui para nós aplicarmos na nossa vida. E a gente aplicando na nossa vida, a gente vê os efeitos concretos e reais que dela surgem. Sim. Bem, a gente vai ouvir uma canção agora e às 8 horas estaremos na live no meu Facebook, tá bom? Aguardo vocês então na live. Vamos ouvir agora André Santos com a música Mais de Ti. Beleza. Essa aí eu acho que essa Deixa eu ver. aqui eu achei mais polêmica.